Efésios 4, versículo 5, diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós temos um só Senhor, mas nós temos a doutrina da Trindade, porque nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho que foi enviado na terra, encarnado, o Deus encarnado, mas também cremos no Espírito Santo, glória a Deus. Mas as pessoas arrumam um problema com o Espírito Santo, porque eles não querem aceitar o Espírito Santo, ou seja, eles estão recusando o próprio Deus, porque o mesmo Deus que é três, ao mesmo tempo é um, e nós temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo, porém, em três pessoas distintas. E eu não vou tentar explicar o que é um mistério, porque os teólogos até hoje estão tentando explicar, e é um mistério da parte de Deus, como Deus, sendo três, ao mesmo tempo é um e vice-versa. Mas nós não somos politeístas, nós não acreditamos em vários deuses, é um só Deus, um só Senhor. E aí também nós temos uma só fé, e por isso um só batismo. Amém? Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Imagina que Deus é único. E se Ele é um, e Ele diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém, e quando Jesus disse para batizar em nome do Pai, que é Deus, ou seja, Ele já não divide a glória dEle com ninguém, mas daí Ele já está dividindo com o Filho, e depois está dividindo com o Espírito Santo. Então, automaticamente você vê que não pode ser três deuses, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então, Ele é um. Ele é um, apesar de estar em três pessoas distintas. Então, cada um tem, digamos assim, uma função, um trabalho a fazer. Mas mesmo assim continua sendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? É 2 Coríntios 13:13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos. Amém? É isso que diz lá. O que está dizendo aqui? É a bênção apostólica. A bênção apostólica é no nome de quem? No nome de Jesus primeiro, depois do amor de Deus, e depois fala do Espírito Santo, uma comunhão. Então aí você vê que cada um tem o seu próprio trabalho. Então, o que fala de Jesus? É a graça, é o favor imerecido de Jesus Cristo. Ou seja, você não merecia que Ele morresse pelos seus pecados, eu não merecia que Ele morresse pelos meus pecados, mas aqui está dizendo que essa graça, esse favor imerecido de Jesus Cristo esteja conosco. Aí depois vem falando do amor de Deus, que nós também não somos merecedores por sermos muitas vezes inimigos de Deus. Antes de ser reconciliados com Ele, éramos inimigos de Deus. Nós não merecemos esse amor. Então, é derramado através de Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo. Por que comunhão do Espírito Santo? É porque você está ligado, você tem que ter uma parte com o Espírito Santo. Porque você é templo do Espírito Santo. Então, se fosse três deuses, ou o Espírito Santo não fosse Deus, a gente não poderia dizer que Deus habita dentro de você. Então, continua sendo um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? A intenção é falar sobre uma só fé. Então, nós vamos passar agora, e nós temos que entender que é uma só fé. É uma só fé. Nós temos que ter uma só fé. E aqui a gente poderia dizer assim, mas outras religiões têm fé, e outra religião tem fé. Não, a fé bíblica é uma só. Só existe uma fé bíblica. Só uma fé. Então é uma só. Por quê? Porque só existe um Senhor. Não existem vários senhores, não existem vários caminhos. Só existe um caminho, que é a mesma verdade, que é a mesma vida e que é o mesmo amor. Um só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, do mesmo jeito então que é uma só fé, você tem que entender que a mesma fé que você usa para receber o amor de Deus é a mesma fé que você vai usar para amar as pessoas. É a mesma fé, porque é uma só fé. Aí, a mesma fé que você vai usar para ser perdoado por Deus é a mesma fé que você vai usar para perdoar as pessoas que te ofendem. Por quê? Porque não são duas fés, são uma só fé. É a mesma fé, é a mesma ferramenta que você vai usar. É a mesma. Então, enquanto eu estava meditando sobre isso, Deus me deu uma frase muito interessante. Ouve isso aqui.
A cara que você fala com Deus depois de pecar é a mesma que você deve falar com a pessoa que te ofendeu. A mesma cara que você usa para falar com Deus depois de pecar é a mesma que você vai falar com a pessoa que te ofendeu. Porque muitas vezes a gente pergunta assim, Deus, mas com que cara que eu vou falar com essa pessoa? Ele vai falar com a mesma cara que você fala comigo. E é lógico que cara aqui é um termo que quer dizer o quê? É o mesmo sentimento, é o mesmo objetivo. O quê? Comunhão. Então, é da mesma maneira. Por quê? Porque é só uma fé. Você só está falando de um Senhor. E é só um batismo. Não tem duas fé. Se você disser assim, eu tenho fé para receber perdão, mas não tenho fé para perdoar. Então você não tem, porque só tem uma fé. Só existe uma. E é aqui que você começa a entender, a gente precisa entender isso completamente. Então olha só, a mesma fé que recebe a bênção é a fé que abençoa. A mesma fé. A mesma fé que você vai usar para receber de Deus a bênção é a mesma fé que abençoa as pessoas. Por sinal aqui, a gente não deve recusar a bênção. Por quê? Porque a gente pede tanta bênção para Deus, mas chega na hora de ser abençoado, a gente não tem fé para ser abençoado. Como que é não ter fé para ser abençoado? Se você pediu tanto. Então, eu até demorei demais para dar esse testemunho aqui, né? Mas quando a Val foi para o Brasil, então o irmão Júlia e a irmã Fiorella, eles me receberam na casa deles. E quando ele me ligou, falou, olha só, vem aqui, né, irmão? Vem aqui jantar com a gente. E eu fiquei lá um mês, lá, né? Atrapalhando eles lá um mês, jantando com eles lá. Mas no primeiro momento que ele me convidou, a primeira reação minha foi dizer assim, não quero incomodar. A primeira coisa que veio na cabeça, falou assim, não quero incomodar. Só que na hora o Espírito Santo falou, peraí, você ora para ser abençoado, quando você vai ser abençoado, você recusa, aí você não está tendo fé para receber a bênção. Então você tem que ter fé para receber a bênção. Se você fica recusando, a pessoa vem do nada e vai te abençoar, vai te dar um dinheiro, vai te dar um presente, e fala, mas eu não aceito. Então, Deus quer te abençoar e você precisa ter fé para receber. Por que você não quer receber? Muitas vezes é falta de humildade. Porque às vezes você está precisando, mas daí você não quer aceitar. É a mesma fé. Você tem que ter fé tanto para abençoar, porque a hora que muitas vezes você vai abençoar a pessoa, você tem fé para ajudar ela. Às vezes você até está meio apertado, mas você vê a pessoa precisando, você vai lá e abençoa ela. Só que quando às vezes inverso, você não consegue receber. Mas é a mesma fé. É uma só fé, porque é um só Senhor. Quem é que já foi curado por Deus de alguma enfermidade? Já foi curado por Deus de alguma enfermidade? É a mesma fé que você usa para curar as pessoas. É a mesma fé. Do mesmo jeito que você recebeu a cura pela fé, você ora pelas pessoas para elas serem curadas pela fé, no nome de Jesus Cristo. Porque é uma só fé. É uma ferramenta só. Do mesmo jeito que você recebe, você dá para a pessoa. Do mesmo jeito. Deve falar, não, mas não é só o pastor, não é só a liderança. Não é. Por quê? Porque foi dado para todos. A fé é uma só. Então, você pode sim orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. Em nome de Jesus. É lógico que sem Jesus Cristo na frase, na oração, não vai acontecer nada mesmo. Mas em nome de Jesus você pode curar as pessoas sim. Você não precisa de uma liderança perto de você não. Não, você tem a fé. E principalmente quem recebeu uma cura um dia, pode orar pela pessoa. Pode orar sim. Porque a mesma unção que você recebeu, você pode passar. Você tem que ter fé então para ser honrado por Deus. Então assim, quem aqui não está pedindo uma bênção? Não está esperando, de repente, um milagre? Não está esperando alguma coisa, orando por um sonho? Né? Isso é o quê? Ser honrado por Deus. Só que essa mesma fé de ser honrado é a mesma fé que você usa para se humilhar. É a mesma fé. Então, você vai lá, dobra os seus joelhos, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo, Ele te exalta. Por quê? Porque é essa mesma fé. Não espere muitas vezes você ser humilhado pelos seus próprios pecados, que daí é diferente, que daí não tem honra nenhuma nisso não. Quando Deus te humilha por causa dos seus pecados, não, você vai lá e se humilha, você confessa seu pecado antes de ser humilhado, antes, isso é buscar antes. Então, qual que é a maneira de você ser honrado? Você tem que se humilhar, e muitas vezes se humilhar para Deus não é só escondido no seu quarto não, é junto dos homens também. Por quê? Porque não adianta você ir lá e falar, ai Deus, eu pequei contra aquela pessoa lá, e vai lá e pede perdão para Deus lá de joelho, até chora lá no seu quarto, só que daí você não pede perdão para a pessoa. Não adiantou nada. Então assim, é se humilhar. É a mesma fé, porque só tem uma só fé. É um só Senhor. Amém?
A mesma maneira que você veio aqui hoje ouvir essa pregação, é a mesma fé que você vai usar para pregar. É a mesma fé. Porque da mesma maneira que Deus está falando com você e você está ouvindo a palavra de Deus aqui, você vai falar essa mesma palavra para as outras pessoas. Não tem que ser com as mesmas palavras que você ouviu, mas você tem que falar, porque é a mesma fé. A mesma fé para ouvir é a mesma fé para falar. É a mesma fé. Só existe um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Então você não pode dizer, eu tenho fé para ir lá e ouvir o culto lá, mas para falar eu não tenho fé. Então está te faltando. Por quê? Porque é uma só, não tem duas, não tem como ter duas, é uma só. Então você tem que ter a mesma fé para aprender aqui e também vai ser a mesma fé para ensinar. Gente, por sinal aqui, você está entendendo a palavra. Você está entendendo. Quando você vai aprender? Você vai aprender quando você praticar. Aqui você não está aprendendo, você está entendendo. Por quê? Você está sentado e você está praticando nada agora. Quando você praticar, aí você vai aprender. E quando você aprende, aí você pode ensinar. Então o problema da maioria dos cristãos é que eles vêm aqui, eles entendem tudo, né? Você vê nas outras igrejas tudo, que nem o pastor fala, está pregando aqui, está todo mundo assim. Concordo. Mas daí sai lá e faz tudo errado. Então o que adiantou concordar? Mas por que, então, se você concordou? É porque você entendeu, mas você não aprendeu. Você entendeu a palavra de Deus. Ela te foi revelada, mas você ainda não aprendeu a praticar ela. Você não aprendeu como que ela funciona. Para os seus filhos, por exemplo, para a sua família, você não vai nem precisar ensinar. Só de ver o seu exemplo, eles já vão aprender. Você não precisa nem ficar ensinando muito, porque só de olhar, seus filhos já vão te copiar. As pessoas à sua volta assim já vão começar a perceber. Mas mesmo aquelas que são mais desligadas, aí você já pode ensinar. Por quê? Porque você sabe. Não tem como você ensinar uma coisa que você não sabe. Então, se você entendeu, aí você vai praticar, aí você vai aprender para poder ensinar. Glória a Deus. Por quê? Porque a gente ensina, gente, é com exemplo. É com exemplo. O que Jesus fez? Que nem a gente cantou aqui, ao contrário, né? Ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Ele pegou, cingiu, tirou a roupa, foi lá, pegou a toalha, pegou a aguinha lá e foi lavar os pés dos discípulos. Por que ele só não falou? Não, ele foi lá e fez. Ele mostrou como que faz. Essa que é a diferença de você ensinar realmente, porque você ensina fazendo, você ensina dando exemplo. Então, eu vejo assim que a nossa educação, pelo menos a minha, assim, faltou muito exemplo. Tinha muita falação, né? Muito faz assim, só que era faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E a gente não consegue aprender desse jeito. É muito difícil você aprender assim, só de ouvir. Só de ouvir é muito difícil você aprender. Então você tem que aprender com exemplo. Então que a gente não seja como a geração anterior, que muitas vezes acaba sendo hipócrita. Por quê? Porque falava e não fazia. Então se a gente fala, a gente tem que fazer. Então como que faz? Faz assim. A gente conversou com um casal e eles incentivando o filho a estudar. Mas o que o filho virou para eles, 17 anos mais ou menos, falou para eles? Falou assim, mas por que vocês não estudam também? Mas porque a gente está velho. Tipo assim, então você começa a dar desculpas. Então não cola a sua desculpa. Fala assim, se meu pai não faz, não vou fazer. E se você fizer, é capaz dos seus filhos fazer só 10% do que você faz. Entende a diferença? Por quê? Porque aprender, gente, demora um pouco mais. Você vê o exemplo, então pode ver que em muitos aspectos a gente não conseguiu pegar todas as coisas boas dos nossos pais. A gente não conseguiu dobrar o que eles faziam. Hoje, talvez em Deus você esteja passando. Mas imagina, quando você saiu, você não tinha Deus, e você vivia, pode ver que você, de repente, não tinha tudo aquilo que seus pais ensinaram. Por quê? Porque a gente não consegue absorver tudo. Então, mesmo você fazendo, provavelmente eles vão fazer muito menos do que a gente mesmo faz. Então, por isso que a gente tem que dar o exemplo, instruir mesmo, e orar por eles, para que eles possam realmente ultrapassar. A mesma fé, então, que você usa para ser liberto, é a mesma fé que você vai usar para expulsar demônio. Então, se você receber uma oração, mesmo que você não tenha sentido nada, não tenha sido aquela coisa, né, tal, mas você sabe que a opressão saiu da sua vida, quando você recebeu essa oração. Então, mesmo essa opressão que saía, que não quer dizer que estava dentro de você, você pode orar expulsando demônio das pessoas também. Porque é a mesma fé. A mesma fé que te libertou é a mesma fé que vai libertar as pessoas. É a mesma fé.
Porque só tem um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Jesus disse assim sobre todos esses dons, né? De graça você recebeu e de graça vocês vão dar. De graça você recebeu. Tudo isso que a gente está falando aqui, você recebeu de graça. O que é graça? É favor imerecido. Isso significa graça. Graça é algo que você não merecia. E foi dado para você, então, quando é falado, então é de graça. Por quê? Porque era um favor imerecido. Por que era imerecido? Porque você não pagou por ele. Você não teria como pagar pelos favores que Deus tem feito. Então, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo e você fosse falar a Deus, olha, eu estou te dando esse dinheiro aqui para você fazer isso na minha vida. Deus não precisa. Então, Ele vai te dar de graça. De graça. Mas a graça, ela não é o contrário de não fazer nada. A graça exige esforço. Por quê? Porque você vai se esforçar e Deus vai olhar aquele esforço e Ele vai te dar pela graça. Não é porque você merece, não é porque eu mereço que Ele vai te dar. Não é nem pelo seu esforço que Ele vai te dar. Mas você tem que demonstrar esforço. Então, imagina uma pessoa que serve ao diabo, por exemplo. Né? Por mais que a pessoa se esforce, o diabo não tem que fazer nada. Por quê? Porque ela é escrava do diabo. Então, por mais que a pessoa fale, não, diabo, eu vou te servir aqui ó, com tudo que eu tenho. O que o diabo vai fazer com ele? Nada. Não vai abençoar em nada. Por quê? Porque o diabo não tem graça para dar. Ele é um escravo. Agora, se nós imaginarmos isso, que nós também somos escravos de Deus, servos de Deus. Quando a gente fala Senhor, Senhor significa dono. Então, Jesus é nosso dono. Se Ele é nosso dono, então, qualquer coisa que a gente venha fazer é inútil, é nada. Ele não tem que nos dar nada. Por quê? Porque Ele já nos comprou. Ele já nos comprou. Ele não tem que nos dar mais nada. Mas Ele nos dá pela graça. Glória a Deus, é de graça. Ou seja, nós nos esforçamos sim para demonstrar para Ele que nós queremos receber esses favores merecidos. Mas nós não merecemos. Por mais que você se esforce, não é por merecimento, é pela graça de Deus, que é a bondade de Deus. Esse que é um só Senhor. Então, quando nós dizemos que nós recebemos de graça, ou seja, nós estamos dizendo, nós recebemos sem merecer. Nós também devemos dar para as pessoas sem que elas mereçam. E aqui você começa a entender sobre perdão, sobre ajudar o próximo. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa fez isso aqui comigo, ela não merece perdão. É verdade, ela não merece perdão. Mas você recebeu de graça, você vai dar de graça. Você recebeu imerecidamente, você vai dar imerecidamente. De graça você recebeu, sem merecimento você recebeu, sem merecimento você também vai dar. Então é a mesma fé para receber, é a mesma fé para dar. Glória a Deus. A gente tem que ter fé para ganhar de Deus, receber de Deus, né? Mas também tem que ter fé para perder para Deus. Então, quando a gente pede para Deus, Deus me dá isso, me dá aquilo outro, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Só que quando Deus fala assim, filho, me dá isso, filha, me dá aquilo lá, filho, me dá aquilo outro. É a mesma fé. Porque é o mesmo Senhor que te abençoa, é o mesmo Senhor que muitas vezes te pede muitas coisas assim também. Pedem sim. Então nós temos que ter a mesma fé. Então, tanto para ganhar de Deus como para perder para Deus. Nós temos que ter essa mesma fé. Então muitas vezes a gente fica ocupado pedindo, mas a gente não ouve o que Deus está pedindo de nós, exigindo de nós. Fala assim, não, você está me pedindo isso aqui, meu filho, mas eu estou te exigindo isso aqui. E muitas vezes a gente fica tão ocupado pedindo, a gente tem a fé para pedir, mas a gente não tem a fé para ouvir o que é necessário para receber aquilo que a gente está pedindo. Então, nós temos que ouvir Deus, o que Deus está exigindo de nós, qual que é o conselho dele para nós. Então, para ser exaltado, então, a gente tem que ser humilhado, a gente tem que ter cuidado então com essa arrogância,